Olá pessoal, engenheiros e engenheiras, simpatizantes da construção civil e demais interessados. Vamos aqui para mais uma aula de hidráulica dos condutos livres, hidráulica 2. Hoje apresentando aqui alguns exemplos de dimensionamento de canais em regime permanente e uniforme. É uma continuação de um assunto abordado em um vídeo anterior, em uma aula anterior da nossa unidade curricular. E onde trataremos diretamente da resolução de alguns problemas, né? Envolvendo aí o uso da fórmula de Manning com suas adaptações às geometrias, né? No caso hoje, sobretudo a trapezoidal, e a aplicação do conceito de mínimo perímetro molhado. Então hoje resolveremos aqui dois problemas. O primeiro deles, né? Nós temos aqui um canal de drenagem urbana em terra e vegetação rasteira, com a rugosidade dada, e taludes de 3H para 1V, a proporção desses taludes, tendo uma declividade de fundo de 25 centímetros por quilômetro. E esse canal precisa ser dimensionado para uma vazão de projeto de 5,5 metros cúbicos por segundo. A largura a ser adotada para esse canal, considerando o espaço disponível na via projetada, uma vez que é um canal de drenagem urbana, possivelmente instalado em uma avenida, né, deverá ser de B igual a 3 metros. Então temos aí uma largura de fundo já definida, tamanho de talude, né, declividade e rugosidade. E precisamos determinar a altura d'água para essas necessidades de projeto. Então é uma situação bem comum aí na prática profissional do engenheiro quando vai projetar a drenagem urbana, né? Você já tem definido ali o espaço a ser utilizado, a vazão é determinada pela intensidade pluviométrica, né? Pelos estudos hidrológicos, e aí você precisa verificar qual a profundidade que vai ser trabalhada ali nessa situação. Então, trata-se aí de uma típica aplicação da fórmula de Manning em função dos parâmetros de dimensionamento do canal com o uso de tabela, uma vez que a gente possui aí esses parâmetros de dimensionamento do coeficiente dinâmico, né, dados ali, rugosidade, declividade, vazão, né, e a largura do canal já pré-estabelecida pelas condições do projeto, nos restando ali determinar a lâmina d'água a partir do coeficiente K2, tabelado ali, né, no livro do Rodrigo de Melo Porto, de hidráulica básica, a partir dos valores da rugosidade, vazão, largura de fundo e declividade, dados que nós possuímos. Então a gente pode calcular o K2 e a partir de uma tabela do livro do Porto, encontrar ali a lâmina d'água para essa situação. Esse é o caminho que a gente vai percorrer, né? Então o coeficiente K2, dado pela equação, rugosidade, vazão, largura de fundo e declividade. Lembrando que aqui nós já convertemos aquela declividade de centímetro por quilômetro para metro por metro, para que a fórmula dê certo aqui na nossa resolução, né, pessoal? Uma vez que os demais parâmetros estão ajustados para isso, né? Largura de fundo em metro, vazão em metro cúbico por segundo e rugosidade em um adimensional, né? Considerando aí para esse canal o Z igual a 3, né? Uma vez que nós temos ali a proporção 3 para 1, lembrando que Z é a dimensão horizontal pela vertical, a proporção horizontal pela vertical, né? Então é o inverso da declividade transversal. Então aqui nesse caso 3 para 1, H é 3 e 1 V. Então 3 sobre 1 vai dar 3, né? Z igual a 3. Vamos consultar aqui a tabela 8.3 do livro do Porto, para que a gente encontre, né, a partir aqui, ó, do Z3, um valor de K, né, próximo desse calculado, para acharmos uma relação Y0 sobre B, e então achar a altura, né, uma vez que nós temos a base, certo? Então, vamos exemplificar aqui o uso dessa tabela. Então, na tabela 8.3, para um valor de K igual a 0,4645, que foi o calculado ali, né, anteriormente, eu tenho que a relação Y0 sobre B, ela fica entre esses valores aqui, ó, de 0,44 e 0,46, uma vez que o K2 que eu encontrei ficou intermediário a dois valores. Ó. Ficou aqui mais próximo, né, desse valor superior, 0,469,
nosso valor é 0,4645, eu até poderia adotar 0,46 aqui, né? Jogando para cima, uma adoção superior. Mas a gente pode também fazer uma interpolação desses valores para obter uma maior precisão. É o que faremos aqui a seguir. Então eu tenho um valor intermediário das relações e eu vou interpolar aqui esses valores para encontrar o valor de x. Eu vou fazer uma semelhança, como se fizesse uma semelhança de triângulos, aqui no caso uma semelhança de valores, né? Então eu vou pegar aqui que esse está para esse, assim como esse está para esse, certo? Então aqui, ó, representei isso em fórmula, né? Peguei aqui esse valor menos esse, superior e inferior, né? Proporcionalmente. Então esse menos esse está para esse menos esse. Assim como esse menos esse está para esse menos esse. Igualdade, né? Interpolação. Então vocês viram isso lá na matemática. Estou tentando fazer uma breve revisão aqui para a gente continuar resolvendo o problema. E aí eu encontro o valor de x aqui, certo? Que seria a nossa relação y0 sobre b entre os valores da tabela, né? Intermediária. Avançando aqui na álgebra, né? A gente encontra que o valor de x é igual a 0,4579. Um valor bem próximo ali, né? De 0,46, que eu poderia ter adotado caso não fizesse essa interpolação. Demonstrei aqui a interpolação até porque vocês podem se deparar com isso muitas vezes, né? Um valor intermediário ali. E isso em projeto de drenagem de águas pluviais é interessante a gente ter o máximo de precisão possível para que não incorra nenhum erro de projeto, né? Então, por isso que eu optei por fazer essa interpolação para achar aqui um valor y0 sobre b intermediário, certo? Bom, então, assim, eu tenho y0 sobre b igual a 0,4579, temos o valor da base, né? Largura de fundo do canal, 0,3. Eu encontro aqui a altura d'água de 1,3737 aproximadamente, aí, né? A altura d'água que esse canal vai atingir para aquela vazão, né? Então, um dado importante aí para se projetar esse canal. E o sistema de drenagem que vai desaguar nesse canal, as galerias, né? Que profundidade elas vão poder chegar, enfim. Isso a gente vai ver com mais aprofundamento no curso de engenharia aí, lá mais à frente, no final do curso, quando estudarmos drenagem urbana. Mas aqui já dá para a gente entender como dimensionamos o canal a partir dos parâmetros aí, conhecidos, e com isso já é suficiente para subsidiar estudos futuros, né? Vamos aqui para um segundo exemplo, então, de dimensionamento. Agora um canal trapezoidal, também de rugosidade 0,025, proporção de taludes 1,5H para 1V, declividade de fundo 0,0003 metro por metro. E esse canal precisa transportar aí uma vazão de 3 metros por segundo, certo? Vamos dimensionar então esse canal aí, conforme recomendação do nosso problema, considerando uma seção que economize ao máximo materiais e serviços de revestimento. Então, diminuir o revestimento ali, né? O perímetro da seção molhada do nosso canal. Isso nos leva à aplicação de uma seção de mínimo perímetro molhado, um dos conceitos abordados em nossa aula anterior também, né? Que para a seção trapezoidal se dá quando a razão de aspecto M, né, que é a relação base sobre Y0, base, largura de fundo sobre lâmina d'água, é igual a essa equação aqui, né, a essa razão em função do Z, né, da declividade do talude. Então, para um canal trapezoidal, eu tenho mínimo perímetro compatível com a área para a vazão conduzida, quando essa razão de aspecto corresponde a essa equação. A gente pode calcular isso, né? Temos o valor de Z aqui, uma vez que temos as declividades de talude, e encontramos aqui o valor da razão de aspecto, certo? A partir disso, sabemos a razão de aspecto M, então a gente pode utilizar a fórmula de Manning adaptada à seção trapezoidal, com o uso da tabela de coeficiente geométrico K, a tabela 8.2 do livro do Rodrigo Porto, né? E aí a gente pode achar um valor de K para essa
razão de aspecto e esse Z, e encontrar lá Y0 e B, dimensionar esse canal, que é o objetivo da questão. Tranquilo? Então a gente vai na tabela, encontra um valor de K e dimensiona aqui o Y0, né, por meio dessa equação. Esse é o caminho que nós iremos percorrer. Então estamos aqui na tabela 8.2 para encontrar o valor de K, né? Então temos aqui um M igual a 0,6056, bem próximo, né, de 0,6. Também poderia adotar ele diretamente, mas como eu gosto de trabalhar, né, não tenho preguiça, e somos engenheiros aplicados e dedicados, rigorosos, vamos fazer uma interpolação de valores, né? Ficou aqui, ó, entre 0,6 e 0,8, o valor de M, e o valor de K está aqui entre esses dois valores, né? Vamos interpolar, fazer aquela semelhança de valores aqui, né? E desenvolver, assim como fizemos no problema anterior, a álgebra até encontrar o valor de K mais aproximado para aquele M, né? Que deu esse valor aqui, ó, 1,111456, utilizando várias casas decimais aí, né? Aplicando isso na fórmula de Manning adaptada à seção trapezoidal com uso de coeficiente geométrico, podemos encontrar a lâmina d'água desse canal, que o coeficiente dinâmico, né, M, poderia calcular ele à parte e depois jogar na fórmula, mas aqui eu já joguei diretamente tudo numa fórmula só, né? O valor do coeficiente dinâmico dividido pelo K, né? Então, rugosidade, vazão, declividade e o K encontrado aqui, né, por meio da nossa interpolação. Então, Y0 igual a 1,5588 metros, essa altura d'água desse canal. C é a razão de aspecto, né? B sobre Y0 é igual a esse valor aqui calculado anteriormente. Acho aqui a largura de fundo desse canal. Matei a charada, né? Matamos a resolução do problema. Melhorando isso um pouquinho, né? Desenhando o canal para a gente visualizar todas as dimensões. Essa aqui, ó, é a largura de fundo, essa a altura d'água. Posso obter aqui, uma vez que eu tenho as proporções de talude, né? Essa largura aqui também, ó, a hipotenusa aqui do triângulo, né, do talude, e a largura de topo, né, total. Interessante a gente observar isso, né, porque dá para a gente fazer uma reflexão. A seção é de mínimo perímetro molhado, então a gente está economizando revestimento, né, mas muitas vezes, nem sempre só o revestimento deve ser levado em conta, ali o material, o revestimento deve ser levado em conta na construção de um canal, né. Você executar, por exemplo, uma parede inclinada, dá um pouquinho mais de mão de obra, de mão de trabalho, de execução ali, né? Gasto na execução com mão de obra do que você executar aqui a parede de fundo. Talvez não tanto, isso é uma coisa que vocês vão ver lá em orçamento, né? Em gerenciamento de obras e orçamento. Mas onde eu estou querendo chegar é o seguinte, né? Na seguinte reflexão, que nem sempre, né, a seção de mínimo perímetro molhado é a mais econômica para um projeto. Você está reduzindo o custo com revestimento, mas não é só isso que deve ser levado em consideração. Nos livros de hidráulica, né, a gente vai falar, muitas vezes você vai ler critério da seção econômica, né, que é reduzir o perímetro ao máximo possível, né, uma vez que o perímetro aqui é o mínimo compatível com a área, então o máximo raio hidráulico, né, para essa vazão. Mas na construção de canais há outros serviços aí a se considerar, como a escavação, que também é dispendiosa e usa máquinas, né? E aí tem essa questão do revestimento em superfícies inclinadas, enfim. Mas esse tipo de seção é interessante de se analisar e uma alternativa a se verificar a viabilidade, né? Então fica aí a dica, quando vocês forem estudar orçamento, né, for projetar um canal, verificar aí a seção de mínimo perímetro molhado, se ela é mais econômica mesmo em relação a outro tipo de seção que possa se utilizar. Tranquilo? Outra reflexão que eu posso trazer aqui para nós, né, é que em alguns casos, né, considerando aí, né, essa seção de mínimo perímetro molhado e utilizando a fórmula de Manning, em alguns casos a gente pode deduzir a mínima declividade necessária para conduzir certas vazões, né? Eu posso lá, a partir de uma seção de mínimo perímetro molhado, com área e raio hidráulico definidos, eu conhecendo vazão e rugosidade, saber qual declividade
é a mínima que eu posso trabalhar para esse caso, né? É uma situação que pode acontecer também em alguns casos práticos aí. Tranquilo, pessoal? Bom, basicamente era isso que eu tinha para apresentar. Espero ter sido claro, né? Aqui as nossas referências bibliográficas da unidade curricular. Agradeço a atenção de todos, como sempre, e fico à disposição para maiores esclarecimentos. Um grande abraço.